Triblástico, eu sou a professora Andresa e nós vamos começar hoje mais um módulo de Biologia. Falamos de origem da vida, dos componentes químicos das células, dos envoltórios celulares e agora nós vamos falar sobre o interior das células, o citoplasma. Citoplasma pode ser chamado também de citosol, de aloplasma, são expressões sinônimas e significam todas as estruturas que tem dentro de uma célula. E quais são elas? Então a gente sabe que tem a célula procarionte e a célula eucarionte e que o interior dessas células é diferente. Nós vamos então falar um pouquinho dessas estruturas e particularizar onde cada uma delas está presente. Então olha só, citoesqueleto, primeiro componente que nós vamos relembrar. Ele está presente apenas nas células eucariontes, não existe citoesqueleto em célula procarionte, apenas em célula eucarionte. Essa estrutura ela tem a função de promover a sustentação da célula, a movimentação interna da célula e da própria célula, a ancoragem de outras estruturas. Em especial, essa questão da movimentação, vocês devem lembrar de dois movimentos. Existe a ciclose, que é a ideia, justamente o nome já te dá essa dica, um movimento circular do conteúdo interno da célula. Então o conteúdo interno fica literalmente arrodeando dentro da célula, circulando, principalmente para distribuir melhor as estruturas, não concentrar em apenas um lugar, uma determinada região. E tem também o movimento ameboide. O movimento ameboide é aquele em que a célula forma os pseudópodes, aquelas projeções, os falsos pés, aquelas projeções aleatórias, que vão surgindo de uma célula, com principalmente a intenção de movimentar ela inteira. O movimento ameboide, as amebas fazem isso, os leucócitos fazem isso, com a intenção de promover, por exemplo, a fagocitose, o englobamento de uma partícula. Então são movimentos mais aleatórios, mas todos eles têm referência com o citoesqueleto. E esse citoesqueleto ele é formado única e exclusivamente de proteínas. É um conjunto de filamentos proteicos, divididos em três tipos. Tem os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Microfilamentos, eles são feitos de duas proteínas, a actina e a miosina. E são os que mais estão relacionados com a ideia da movimentação da célula. Tanto do interior da célula, quanto a ideia de movimentar toda a célula em si. Então, a actina e a miosina. Toda célula eucarionte tem actina e miosina. Algumas têm uma proporção maior, como, por exemplo, os músculos. As células musculares, os miócitos, são repletos desse tipo de proteína, justamente porque elas têm como principal função a movimentação. Filamento intermediário. Bom, o filamento intermediário não tem um padrão de proteína, É bem variável, conforme o tipo de célula, pode ser a queratina, citoqueratina, tonofilamentos, então, filamentos de colágeno, é bem variável conforme o tecido, conforme a célula, não tem um padrão. E os microtúbulos, eles têm um padrão, são feitos de uma proteína chamada tubulina, tubulina. Então, os nomes já te dão essa referência, microtúbulo é uma proteína mais grossinha, microfilamento, mais fininha, e filamento intermediário, nem tão grossa, nem tão fina, ok? Já dá uma referência do tamanho da proteína. Mas é um monte de fio dentro da célula, Os filamentos intermediários, em especial, estão relacionados com a sustentação, com a ancoragem, com o suporte das estruturas internas, porque fazem tipo um arcabouço, uma rede, de apoio para todo o restante que tem dentro daquele citoplasma. Só que esses caras aqui são bem legais a gente dar uma olhadinha a mais. Microtúbulos de tubulina são os responsáveis por formar os centríolos. Centríolos são considerados organelas, Pequenas estruturas dentro da célula que não têm membrana, são formados exclusivamente de proteínas. Não estão presentes em todas as células eucariontes, Eles são comuns de serem encontrados nas células eucariontes animais e em algumas células vegetais, em especial das briófitas e das pteridófitas, os chamados vegetais inferiores, briófitas e pteridófitas.
Esses caras, centríolos, são organelas que ficam, né, sempre pertinho do núcleo. Elas estão aos pares, então eu tenho sempre um par de centríolo, posso chamar esse par de centrosoma ou centro celular. Esse par de centríolos, ele é perpendicular um ao outro, tá? Parece um tubinho oco no centro e ele tem uma organização padrão. Os centríolos, eles são formados por 9 de 3. O que é isso? Então, aquele cilindro oco, a parte da superfície desse cilindro tem 9 grupos de 3 microtúbulos. 9 grupinhos de 3 microtúbulos. No espiar qualquer desenho, tu vai perceber essa relação. 9 grupinhos de 3 microtúbulos, oco no meio. E por que eles ficam pertinho do núcleo da célula? Tá? Eu costumo brincar que o centríolo, a principal função dele é ser o coach da divisão celular. Como assim o coach da divisão celular? Ele promove a orientação, né? O coach vai orientando como fazer as coisas, então ele é o coach da divisão celular, porque ele orienta a movimentação dos cromossomos durante as etapas de uma divisão celular. Então lá na prófase ele está duplicado, na metáfase ele coordena a galera, vai pro meio, né? Na anáfase, separa, prófase, metáfase, na telófase, descondensa, divide. Então ele fica coordenando os processos, tá? Orientando como fazer a divisão propriamente dita. Então por isso que eu brinco que ele é o coach da divisão celular. Mas essa não é a única função do centríolo, tá? Não é a única função dele. Também a função do centríolo, a partir dele, tá? A partir do centríolo, originar cílios, originar flagelos. Ó, cílios e flagelos. Também é função do centríolo essa, né, digamos, ser a base, a estrutura basal na formação do cílio e do flagelo. Porém, cílios e flagelos, eles têm diferença de tamanho e quantidade. Cílios são pequenos e quando a célula tem geralmente um número relativamente grande, flagelos, eles são maiores e quando tem a célula 1, 2, não mais do que isso, né, a gente encontra de flagelos. E há uma diferença na estrutura. Cílio e flagelo, 9 grupos com 2 microtúbulos, 9 de 2, mais um parzinho deles de microtúbulos no meio, tá? Então, 9 de 2 mais 2. Cílio e flagelo não é oco, cílio e flagelo tem um par de microtúbulos no meio. 9 de 3, os centríolos, oca estrutura, sem nada ali no meio, mas derivando do centríolo. Então, se qualquer questão falar de centríolo, falar de cílio e flagelo, todos vocês devem lembrar de citoesqueleto, ok? Combinado? Então, primeira estrutura do citoplasma, fechadita. Bora para o número 2.